Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial, o nosso dia em que juntos podemos desfrutar da Palavra de Deus, conhecer melhor a sua vontade e, acima de tudo, depois de conhecer, pô-la em prática na nossa vida. Queridos amigos, contamos como sempre com a presença de um convidado. Hoje temos o nosso querido João Catarino, o pastor João Catarino. Olá, João, obrigada por estares aqui connosco. Olá, Rita, mais uma vez. E o objetivo é sempre o mesmo, ajudar aqueles que nos acompanham a nós próprios a pôr tudo isto em prática. Esse é o objetivo, mas antes de pôr em prática temos que conhecer a teoria. Sim. E é por isso que vamos já conhecer aquilo que vamos aprender hoje. João, qual é o tema do nosso sumário? Portanto, o sumário vai se centrar no episódio do Monte Carmelo, porque é representativo daquilo que está em causa no tempo do fim. Não existe meio termo. Ou estamos no lado de Deus, ou então estamos no lado de Satanás. Este sumário não deixa muitas dúvidas, mas ele veio acompanhado de um texto. Um texto que, claro, que nos vai colocar em perspectiva este momento no Monte Carmelo. Por isso vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 18 e no versículo 18. 1 de Reis, 18. Convido a abrir a sua Bíblia. Vamos ler o que nos diz o versículo. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. João, quem é que está aqui a falar? Sabemos bem quem é, mas esta pessoa que está aqui a falar e que está a dizer isto é alguém que aparentemente não tem nada a ver, ou esta história não tem nada a ver com aquilo que falámos na nossa última aula bíblica, porque aqui Elias e o Armagedon nós não temos assim muita ligação, até porque o monte dele era o de Carmelo, era outro monte diferente. Então, quando nós olhamos e vemos, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, João, explica-nos isso. É verdade, Rita, que à partida, à primeira vista, não há propriamente assim uma ligação entre eles, mas até existe. Porquê? Porque quando nós vamos visitar aquela região do Megido, nós encontramos não uma montanha, não um monte, não existe monte algum, mas um planalto. E os eruditos, portanto, aqueles que têm estudado os aspectos teológicos da Bíblia, né, aqueles que têm aprofundado, associam, porque está muito próximo do monte do Planalto e daquela região do Megido, associam o Monte Carmelo precisamente ao Monte Megido. Então, se nós partirmos daqui, já encontramos uma ligação entre entre a história de Elias e o Monte Carmelo com o conceito do Armagedon. Ora, vamos então avançar um pouquinho e tentar perceber melhor o que é que nós encontramos aqui. Mas para isso temos que recuperar um pouco a história do povo de Israel. Sabemos que o povo de Israel dividiu-se em dois reinos, portanto o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul com altos e baixos espirituais, um pouco também a nossa imagem pessoal daquilo que é o percurso pessoal de cada um. A verdade é que ainda assim, pela graça de Deus, foi um reino do qual saiu David e posteriormente também sabemos que está ligado diretamente ao Messias. Por outro lado, Rita, o reino do norte, portanto, o outro reino de Israel, sabemos que pela Bíblia todos os reis foram maus. Isto é terrível dizer-se isso, mas é a informação que nos chega. Portanto, não houve um único sequer que tenha sido bom durante o seu reinado. E neste momento de Elias, nós encontramos aqui Elias o profeta, nós encontramos o rei Acabe. O rei Acabe fez alguma coisa muito negativa. Casou com uma mulher idólatra, portanto, Jezabel, alguém que era uma princesa de outra cultura, de outro povo e também de outra religião. E acabou por, e nós sabemos o poder de influência que as mulheres têm sobre os homens, é uma realidade, ela teve um poder tremendo sobre o seu marido. Embora não fosse ela a rainha, ele era o rei, ele governava, mas ela influenciava tremendamente. Então fez com que o seu próprio marido acabasse por integrar as suas práticas idólatras e até por estabelecer o culto a divindades pagãs no próprio reino de Israel, no norte, o que foi terrível. É claro que isto foi despoltar a ira e até a reação divina em relação a toda esta situação. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos, em primeiro lugar, Deus envia como reação 3 anos de seca. Portanto, este rei e todo o seu reino vão enfrentar 3 anos de seca como resultado das práticas idólatras, de terem integrado no seu sistema de adoração, uma vez mais, um sistema falso e desvirtuado daquilo que é a realidade que Deus nos deu. Portanto, 3 anos de seca. Quem é aquele que vai anunciar esta seca? Bom, é aqui que entra o Elias, não é? Elias, e vale a pena relembrar, Rita, porque Jezabel tinha uma influência tão forte
que ela, inclusive, quase que matou todos os profetas, os verdadeiros profetas naquele reino. Portanto, eles acabaram quase todos por morrer à espada e ficou apenas um remanescente. Ficaram muito poucos, mas ficou ainda um número suficiente. E a verdade é que, e vale a pena relembrar, Elias, quando vai anunciar a seca, ele já não era bem visto, portanto, ele já não tinha uma boa imagem diante do rei, e muito menos da sua esposa, porque não estavam muito... não sentiam grande alegria por vê-lo, porque ele era um profeta que apontava o dedo e dizia as coisas que tinham que ser ditas, e quando ele vai sozinho. Portanto, ele não tem ali um grupo de suporte, Exato. Ele não tem ninguém que está ali para apoiar, mas ele vai na confiança que tem em Deus, e porque sabe que a mensagem que vai levar é uma mensagem da parte de Deus. E o juízo de Deus cai sobre o reino do norte, sobre o reino de Israel. E 3 anos de seca. Resultado disso, os animais começam, inclusive, a morrer de fome. Sem água não há produção de alimentos. E a verdade é que 3 anos de seca é muito tempo. E não só os animais, o reino começa a sentir claramente o flagelo, começam a sentir com muita intensidade toda esta seca. Aliás, nós próprios agora em Portugal passamos por uma situação quase de extrema, em alguns territórios mesmo de seca extrema. Felizmente a chuva caiu e ajudou-nos também a ter agora, pelo menos temos assegurado para este ano já o nosso consumo de água. Mas não foi assim, não era assim que funcionava. Resultado, novamente os 3 anos passam e agora novamente Elias é comissionado por Deus para ir anunciar o fim da seca. E ele vai. E agora diz-nos o texto bíblico algo muito interessante. Diz que, nesse momento, Elias dirige, encontra alguém que trabalhava para o rei, alguém que não quer levar Elias até ao rei, porque diz, mas depois tu não vais e sou eu que perco a minha vida. Então Elias vai diretamente, consegue, de uma forma ou de outra, e introduz à presença do rei. E diz o texto bíblico, Rita, que nessa altura, que quando o rei quando o rei Acabe vê Elias, nessa altura, o texto bíblico diz-nos assim na nossa Bíblia em português, que Acabe andou na direção de Elias, portanto, colocou-se em marcha na direção de Elias, mas o texto original não diz isso, diz que ele correu na direção de Elias. Porquê? Porque sabia claramente que Elias... Não vinha com uma mensagem de felicidade. Não, sabia tudo aquilo que ele representava. Exatamente. E uma vez que foi ele que anunciou a seca, então o que é que ele tem para dizer agora? E ao mesmo tempo também, ele não era bem visto aos olhos, portanto, eu imagino tudo aquilo que estava ali representado naquele encontro. Exato. E é aqui que nós nos cruzamos com um texto bíblico que leste no início. Ou seja, primeira pergunta do rei Acabe, és tu o perturbador de Israel? É por causa de ti que nós estamos a viver tudo isto? Resposta imediatamente, não. Tu és, e a tua casa e o teu pai, o perturbador. É por vossa causa e em virtude das vossas práticas, em virtude da vossa falsa adoração, daquilo que vocês fizeram, que neste momento nós estamos a viver isto. Agora, é interessante que aqui Elias, e começamos a perceber o que é que isto tem a ver realmente com o Armagedon, porque vai dar tudo sempre ao mesmo, tudo converge para o mesmo ponto. E aqui vamos convergir, uma vez mais, quando Elias diz assim... a Acabe, não, tu és o responsável. Porquê? Ele vai apontar a razão. E a razão é simples, porque tu deixaste os mandamentos do Senhor. Mais uma vez, Rita, nós voltamos ao ponto fulcral. Ou seja, deixamos os mandamentos do Senhor, deixamos o sábado de parte, faz parte dos mandamentos, deixamos a verdadeira adoração, e é sempre aquilo que, digamos, o ponto à volta do qual gravita todo o nosso estudo. Porque deixamos, e as consequências são visíveis. O que é que isto tem a ver com o Armagedon? Tudo. O ponto final, no final dos tempos, na última grande batalha, também é este. Gravita, uma vez mais, em volta da verdadeira adoração e da falsa adoração. Portanto, o episódio do Monte Caramelo, sim, é representativo daquilo que vai acontecer também. E no próximo episódio vamos ver mais. E não podemos estar com mais alegria de poder ter outro episódio para juntos podermos desfrutar e compreender ainda mais as maravilhas que a Bíblia nos diz. Mas já com esta informação, com a informação que tivemos a oportunidade de ver, de aprofundar hoje, João, já vamos ter a oportunidade de aplicar. Como é que nós aplicamos aquilo que já aprendemos? Bom, em primeiro lugar, mantendo a nossa fidelidade a Deus. Portanto, somos convidados, no meio mesmo de... verdade, muitas vezes nós estamos num contexto que nos beneficia e favorece a nossa espiritualidade, assim como Elias também não estava, mas somos chamados ainda assim a mantermos a nossa fidelidade e, claro, a motivar outros também a manter a sua fidelidade ao Senhor. É
com este convite de manter a nossa fidelidade ao Senhor, de manter-nos fortes, mesmo durante as dificuldades e as adversidades, é com este convite que terminamos mais uma Escola Bíblica. Contamos consigo para a nossa próxima aula. Até lá!